A paz do nosso amado Deus reine sempre em nossas vidas, mais uma vez com vocês, trazendo uma palavra para fortalecer a nossa vida espiritual. E hoje eu vou esclarecer mais uma pergunta, um versículo da Bíblia que a maioria das pessoas, quando nada que eu conheci, poucas foram as pessoas que me disseram esse versículo da maneira correta. A maioria diz de maneira errada e acredita nisso. Mas hoje eu vou esclarecer para você esse versículo e você nunca mais vai ouvir ou achar que esse é o versículo correto. Quando alguém disser para você, você vai poder replicar e dizer o versículo como está escrito realmente. Mas para continuar, eu vou fazer o mesmo pedido que eu faço sempre. Não se esqueça de dar o joinha, é só esse dedinho que está aí abaixo, aperta nele. Compartilhe esse vídeo a outras pessoas, porque o nosso objetivo é evangelizar, é levar o conhecimento a outras pessoas, levar o conhecimento de Deus, da palavra de Deus. É só esse que tem que ser exaltado. E se inscreva no canal. Se você tiver alguma pergunta a fazer, coloca, me esclareça sobre isso. Se eu souber, sim, eu vou esclarecer. Mas vamos continuar. A mensagem que eu vou ler para vocês é uma mensagem grande, então eu não vou ler toda, mas eu vou explicar o que está escrito e em que contexto está esse versículo. Tá? É o capítulo 23 de Mateus. Ele começa falando sobre os religiosos, os fariseus. Fariseus eram os religiosos daquela época, pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, que realmente leva a palavra de Deus às pessoas. E que está sentado justamente aonde Moisés sentou. Então são pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Mas o que o Senhor Jesus chama a atenção é o seguinte, ele diz ao povo: ouçam e pratiquem. Porque na verdade muitos daqueles que estão pregando aquilo não estavam praticando. Eles estavam a fim de ser reconhecidos, de ter privilégios. Eram pessoas que estavam querendo a primazia, né? O reconhecimimento. Tanto que elas saíam com algumas franjas, indicando quantas vezes orava aos dias. Os fariseus que eu estou falando, os religiosos daquela época. Quantas vezes orava durante o dia. Queriam sentar-se nas primeiras cadeiras, nos templos. Quando saía na rua, tinha que ser saudado pelas pessoas, porque eles eram os religiosos. Então eles queriam o quê? Se aparecer, se mostrar. Eram pessoas hipócritas. Pregavam e não viviam o que pregavam. É isso que está escrito na palavra de Deus. Então, quando Jesus fala este versículo que eu vou ler para vocês, ele não está falando para você. Ele está falando para aquelas pessoas, mas dá exemplos para cada um de nós fazer o que está escrito. Porque tudo aquilo que está aqui pode ser colocado na nossa vida também. Então, olha só o que está escrito nesse versículo, no qual muitas pessoas disseram para mim: ô Lígia, eu estou passando por tantas privações, eu estou passando por dificuldades, eu estou sendo humilhada no trabalho, em minha casa, até mesmo na igreja, Lígia. As pessoas me humilham, me botam lá embaixo porque eu não tenho uma posição boa. Mas está escrito, minha irmã, que os humilhados serão exaltados. Triste história eu tenho para você. Você está entendendo esse versículo de maneira errada. Não está escrito dessa maneira, que você tem que ser humilhada para ser exaltada. Você não tem que aceitar a humilhação. Sabe como é que está escrito? Vou ler para você no versículo 11 e 12. Diz assim: e o maior dentre vós será servo. O maior dentre vós será servo. E os que a si mesmo se exaltam será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. Dá um exemplo. Deus e Senhor Jesus são os maiores. E eles se humilharam para abençoar a nossa vida. Eles passaram por humilhações, porque eles se humilharam para dar salvação a cada um de nós. Ninguém precisou humilhar, eles se deixaram humilhar. Então, o que a palavra de Deus fala para os fariseus é o seguinte: vocês que se exaltam a si mesmo, vocês serão humilhados. Mas todo aquele que se humilha, é você se humilhar diante de Deus. Não esperar que alguém te humilhe. Não está escrito isso. Está escrito: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado por Deus. Então, minha irmã, você que me falou aquilo, mas
toda vez que me humilho eu sei que vou ser exaltada. É verdade? Não, não é verdade. Mas quando você se humilha diante de Deus, Deus vai te abençoar. Então, o que a palavra de Deus fala é justamente isso. Ele está falando dos fariseus religiosos. E se você for ler todo o livro, vai ver quanto as tem chamado de hipócrita, de que eles fazem isso e não fazem aquilo, tal, tal. É nesse contexto que está esta mensagem, porque eles se exaltavam, mas não sabiam se humilhar. Então, minha irmã, não aceite ser humilhada, ser desprezada por ninguém, não. Porque você vai ser exaltada quando você baixar sua cabeça diante de Deus e se humilhar, fazer sua oração diante de Deus. Certamente Deus vai te exaltar. Eu creio que respondi a sua pergunta, não é mesmo? Um beijo e até a próxima.